Muitas vezes luto contra a paralisia do sono quando estou estressada com a faculdade ou quando minha ansiedade está num nível terrível. Para contextualizar, na época desse acontecimento, eu tinha 20 anos. Tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo que me colocou muito estresse. Eu estava com medo de que meu ex tentasse vir atrás de mim, como ele sempre ameaçava fazer se eu terminasse com ele. Ele sabia meu endereço residencial e tinha muitas armas de fogo, pois ia constantemente a campos de tiro. Todo o relacionamento foi abusivo e, em geral, tóxico. Eu estava com medo constante da minha segurança. Felizmente, isso não durou muito mais tempo. Ele parou de tentar entrar em contato comigo e parou de me perseguir nas redes sociais. Acho que finalmente entrou na cabeça dele que eu nunca mais voltaria. Cerca de 5 semanas depois de terminar com ele, é que a paralisia do sono começou a acontecer de forma agressiva. No começo, eu só não conseguia me mover e era relativamente difícil respirar, o que ainda era assustador, mas definitivamente não tão horrível quanto a paralisia do sono que eu teria cerca de uma semana depois. Nunca gostei de ficar sozinha no meu quarto, mas de uma forma estranha fiquei mais desconfortável por estar lá sozinha. Comecei a ouvir pequenas coisas, como pequenas batidas ou batidas nas paredes e janelas, até mesmo dentro do armário. Eu constantemente tinha a sensação de estar sendo observada de dentro do meu quarto, principalmente no armário. Algumas vezes jurei ter visto um homem correndo pela abertura da porta do meu quarto. Eu sempre corria e contava aos meus pais o que via, mas eles sempre me diziam a mesma coisa. Acho que você tem assistido muitos vídeos assustadores, ou talvez não devesse ficar acordada até tão tarde. Sua mente provavelmente está pregando peças em você. O que, claro, eles podiam estar certos, mas nada muda o fato do sonho estranho e horrível que tive mais tarde. De repente, acordei no meio da noite e rapidamente percebi que estava em outro episódio de paralisia do sono, quando tentei olhar ao redor do meu quarto, grogue. Meu corpo estava completamente rígido como uma tábua, e eu não conseguia mover nada além dos meus olhos. Tentei olhar um pouco mais ao redor do quarto. Sempre tive um ventilador apontado para mim enquanto eu dormia, mas esta noite ele estava desligado. Jurava que tinha ligado antes de ir para a cama naquela noite. Enquanto pensava se realmente o tinha ligado, percebi que a porta do meu armário estava ligeiramente aberta. Nesse momento tenho toda a certeza do mundo que não tinha aberto aquela porta antes de ir para a cama, porque estava com medo dela. Meu coração começou a acelerar, eu podia até ouvir. Meus olhos percorreriam o quarto, tentando procurar por algo que pudesse estar ali. Foi quando comecei a sentir um cheiro terrivelmente familiar. Era a colônia do meu ex-namorado que ele usava constantemente. Algo estava errado. Era quase como se o cheiro da colônia estivesse misturado com o cheiro de um animal morto. Meu coração estava na garganta e comecei a chorar. Achei que meu pior medo finalmente havia se tornado realidade. Meu ex-namorado finalmente havia entrado em minha casa e iria matar a todos, como ele sempre mencionava. Enquanto eu estava hiperventilando e chorando, ouvi um pequeno baque no canto do meu quarto. Contive as lágrimas e reuni coragem para olhar na direção daquele som. Meus olhos começaram a focar na escuridão daquele canto, quando comecei a distinguir uma figura alta e sombria, curvada. Tentei gritar, mas não saiu nada. Comecei a hiperventilar ainda mais, tentando pelo menos mover alguma parte do meu corpo para alcançar meu telefone. Parecia que a figura estava se voltando para mim. Tentei gritar de novo e um pequeno suspiro audível saiu de mim. A figura virou-se lentamente para me encarar. Estava curvada e coberto por um pano escuro. Suas costas eram ossudas e atravessavam a cortina fina. Suas mãos não passavam de pele e osso. Suas unhas, ou mais parecidas com garras, eram mais longas que os próprios dedos. Tentei me concentrar ainda mais, pois meus olhos pareciam estar permanentemente abertos. Identifiquei mais características dessa criatura aterrorizante e percebi que ela não tinha rosto. E foi isso que mais me aterrorizou. Eu estava praticamente chorando quando essa criatura veio até mim. Notei o horrível cheiro misto de morte e do meu ex-namorado ficando mais forte à medida que se aproximava. O cheiro quase se tornou insuportável para mim, pois senti que poderia gritar e vomitar ao mesmo tempo. A criatura começou a subir na minha cama e montar em mim. Chorei ainda mais. Aquela coisa estendeu a mão ossuda e colocou-a em volta da minha garganta. Isso é algo que meu ex-namorado sempre fazia para me assustar. A mão da criatura apertou minha garganta.
e eu pude sentir. Eu podia sentir tudo acontecendo comigo. De repente, aquela coisa começou a falar numa linguagem extremamente baixa e monótona que eu não conseguia entender direito. Parecia que estava falando em outra língua. O quarto ficou extremamente frio, a ponto de eu poder ver minha própria respiração. Senti como se fosse desmaiar quando de repente a criatura parou. Se levantou da minha cama, entrou no meu armário e fechou a porta, como se nada tivesse acontecido. Finalmente consegui me mover novamente e imediatamente verifiquei meu telefone pela primeira vez. Eram 2h45 da manhã. Chorando e soluçando, pulei da cama e corri para contar aos meus pais. Abri a porta e os acordei. Eles ficaram furiosos comigo, mas quando viram que eu estava chorando, ficaram imediatamente preocupados. Meu pai me perguntou o que aconteceu e eu contei a história a ele. Ele começou a me acalmar e a repetir suas antigas falas, dizendo que eu estava apenas imaginando algo. Porém, ele olhou para meu pescoço e viu as grandes escoriações e marcas. Ele rapidamente ficou preocupado, pegou sua arma e correu para meu quarto. Ele abriu a porta do armário, mas obviamente não havia nada lá, e o ventilador estava ligado como sempre. Meu pai se virou para mim e disse que eu ainda devia ter imaginado, e depois se recusou a falar sobre isso. Eu sabia que ele estava um pouco assustado e aterrorizado assim como eu, e sabia que agora ele acreditava em mim. Um pouco depois que isso aconteceu, meu pai foi ao meu quarto e começou a reclamar do cheiro. Não dei mais detalhes porque tinha medo que ele me dissesse a mesma coisa que sempre dizia, que eu estava imaginando coisas. Mas o fato de ele também ter sentido o cheiro confirmou que não era apenas um sonho. Nunca acreditei no paranormal, mas acredito que isso pode ter sido um encontro com algum tipo de entidade demoníaca real. Seja o que for, usou o cheiro distinto do meu ex-namorado e um método de abuso para me assustar. Graças a Deus não tive outra paralisia do sono desse tipo desde então, e espero nunca ter. Estou sentada na minha cama agora, escrevendo isso, com a mesma sensação de estar sendo observada, porém agora rezando para que tudo isso passe e que nada aconteça nessa noite. Agradeço por tirarem um tempo para me ouvirem. Eu era caixa numa varejista chamada Oxo. Trabalhava no turno da tarde, mas meu chefe me pediu para substituir um colega do turno da noite por 4 dias, pois havia surgido uma emergência familiar e ele iria se ausentar nesse período de tempo. Aceitei, embora meu marido não gostasse da ideia. Disse-lhe que seriam apenas 4 noites e que também nessa altura a Oxo fecha as portas e só serve pela janela, por isso não haveria problema. Para contextualizar, eu trabalhava lá há muito pouco tempo, cerca de 3 semanas, então não sabia muito sobre aquele lugar. Em frente ao local havia um terreno com uma cerca muito alta que nos impedia de ver o que havia do outro lado, e a verdade é que nunca perguntei a ninguém porque não estava interessada. Na primeira noite em que trabalhei no turno da noite, vi uma mulher atravessando a rua daquele lugar. Ela veio até a janela comprar um isqueiro e era uma senhora idosa de 50 e poucos anos. Ela me disse que vinha do convento que ficava do outro lado da rua e me lembro de ter dito a ela que não fazia ideia que ali havia um convento. Ela respondeu que sim, que eles até tinham ali a sua igrejinha, onde se reuniam todos os dias para orar. Eu apenas disse a ela que era bom que eles tivessem sua própria igreja e que era bom finalmente saber o que havia lá. Ela apenas sorriu para mim e me virei para pegar o isqueiro. Quando voltei para a janela, ela havia sumido. Foi assim que as 3 noites seguintes se passaram. Ela ia comprar o isqueiro na mesma hora, mas quando voltava ela havia sumido. Até que na última noite perguntei por que ela estava indo embora antes de dar-lhe o que me pediu. Ela olhou para mim, mas desta vez não teve reação. Ela não sabia o que me responder e retirou-se para aquele lugar. Pareceu-me extremamente estranho, mas não pensei mais nisso. Vale ressaltar que em 2 ocasiões, quando meu marido foi me buscar bem cedo, ouvi que estavam cantando naquele lugar, como se estivessem cantando louvores ou algo parecido, o que não me surpreendeu porque era óbvio que eram as freiras que moravam lá. No dia seguinte, quando finalmente tive que trabalhar à tarde, quando chegou meu colega do turno da noite, contei-lhe o que havia acontecido comigo naquelas 4 noites e perguntei se ele também teve que atender aquela freira. Ele olhou para mim e me disse: Cristiane,
Aquele lugar é um terreno baldio, não tem nada lá, não tem convento e muito menos moram freiras lá. Perguntei-lhe, um pouco confusa, se era uma brincadeira, mas ele me disse com muita segurança que o que ele disse era sério, não havia nada ali. Quando meu marido veio me buscar, eu disse a ele que queria dar uma olhada acima da cerca fechada daquele lugar, queria ter certeza de que realmente não havia nada ali. Porém, a cerca era muito alta. Mesmo que eu estivesse no teto da nossa caminhonete, eu não conseguia ver nada. Resolvi pesquisar na internet e a informação me veio imediatamente quando entrei no endereço exato. Sim, era um convento há muitos anos, mas na década de 70, uma freira ateou fogo no local, devido a alegados abusos que ali ocorreram. Várias freiras e um padre perderam a vida. A freira que praticou este ato ficou gravemente ferida, mas viva, embora tenha morrido meses depois. Depois daquela tragédia, demoliram o que restava do prédio. Fiquei petrificada, enquanto contava ao meu marido, na esperança de que ele me desse algum motivo ou explicação lógica daquela manifestação. Eu fui a única que a viu, porque nenhum dos meus colegas conhecia a história daquele lugar e muito menos tinha visto uma freira ali. Isso aconteceu no inverno de 2017, quando eu comecei a trabalhar em um posto de gasolina em uma cidade pequena. Começo a trabalhar e alguns dias antes de entrar, bato meu carro. Então não tinha carro para ir trabalhar até conseguir dinheiro do seguro para comprar um novo. Como meu trabalho fica a apenas 2 quilômetros do meu apartamento, achei que seria bom ir a pé para o trabalho. Então começo a caminhar para o trabalho pela manhã. A estrada era plana e normalmente havia carros circulando nela, mas às 4:30 da manhã era deserta. Era muito escuro e era raro ver algum carro na estrada. Numa manhã muito fria, começo a caminhar para o trabalho como estava fazendo nos últimos dias. Mais ou menos na metade do caminho, passo por uma área arborizada à beira da estrada. Estava muito escuro lá porque não havia iluminação pública, então uso minha lanterna forte para ver para onde estava indo. Continuei iluminando para ver o que estava ao meu redor enquanto andava. Então ouvi um barulho vindo dos arbustos na beira da estrada à minha frente. Isso me fez sentir como se alguém estivesse me observando. Paro e ilumino o arbusto de onde veio o som. Era só um esquilo que atravessou a estrada e entrou nos arbustos do outro lado. Disse a mim mesmo que eu parecia um idiota. Um pouco mais adiante, senti como se alguém estivesse me observando novamente. Mas desta vez meu cabelo se arrepiou na nuca. Tentei dizer a mim mesmo que era apenas mais um esquilo. Então iluminei alguns arbustos um pouco nas árvores à minha esquerda, cerca de 15 metros atrás de mim. De repente, minha luz brilhou sobre o que parecia ser alguém agachado de frente para um arbusto, de costas para mim. A princípio pensei que pudesse ser um morador de rua, mas quando paro e aponto minha lanterna diretamente para ele, vi com absoluto horror que não era humano. Parecia que o que quer que fosse não estava vestido. Seu corpo não tinha pelos e sua pele era muito pálida. Seus braços e pernas eram muito longos e finos. Parecia que poderia ter mais de 2 metros de altura se ficasse de pé. Seus dedos também eram muito longos e magros, com pontas pretas afiadas como garras. Assim que apontei minha luz para ele, ele virou a cabeça para olhar para mim. Seus olhos brilharam como os olhos dos animais no escuro, como os de um gato ou de um cervo. Não vi bem seu rosto, mas tive certeza de que não era uma pessoa. Quando ele olhou para mim, corri pela estrada o mais rápido que pude e não parei para olhar para trás. Quando superei minha respiração de pânico, pensei tê-lo ouvido me perseguindo. Então vi faróis de carros à frente na estrada. Continuei correndo e logo um carro passou por mim, indo atrás de mim e desaparecendo de vista. Não ouvi mais aquela coisa atrás de mim, mas continuei correndo até chegar ao trabalho. Eu estava com falta de ar quando cheguei lá e contei ao meu colega de trabalho o que aconteceu. Ele não acreditou em mim e disse que talvez fosse só alguma pessoa doida nos arbustos. Eu sei o que vi e sei que não era uma pessoa. Isso fez com que eu nunca mais caminhasse para o trabalho no escuro. Hoje quero compartilhar com vocês como foi trabalhar em um mercadinho 24 horas, onde aconteciam coisas paranormais.
já que ficava em uma construção muito antiga no centro histórico da minha cidade. Meu nome é Moisés e, como já disse, trabalhei em um mercado como caixa quando era mais novo. Eu trabalhava à noite. Como quase não havia clientes naquela época, não tinha ninguém para me ajudar durante meu turno. Não me pareceu complicado nem perigoso, pois em certo momento da noite eu trancava a porta e atendia somente pela janelinha. Quando entrei nesse emprego, comecei a trabalhar durante o dia, e foi então que os meus colegas me disseram que à noite aconteciam coisas estranhas naquele local. Vários deles já tinham trabalhado no turno da noite, e todos concordaram que poderiam ouvir barulhos no porão dos fundos, e até ouvir vozes quando não havia absolutamente ninguém lá. Esses fatos foram atribuídos ao mercadinho estar dentro de uma construção muito antiga da cidade. Vários eventos ocorreram lá há muitos anos. Ali viveram pessoas importantes na história do meu país. Na verdade, é proibido modificar os edifícios. As lojas que estão espalhadas por aquela zona, como a que eu trabalhava, tiveram que se adaptar ao design antigo daqueles edifícios. De qualquer forma, eu não acreditei nem um pouco, mas também não estava fechado para algo assim acontecer, porque, como eu já disse, aqueles prédios têm muita história e muitas coisas aconteceram lá. Veio em minha mente que energias de pessoas ainda podiam permanecer naquele local. Um dia, nosso gerente nos informou que o cara que cobria o turno da noite havia pedido demissão e precisava de alguém para ajudá-lo, enquanto ele procurava outra pessoa para esse cargo. O salário aumentaria devido ao serviço noturno, então me ofereci para cobrir. Desde a primeira noite que estive lá, percebi que o ambiente era completamente diferente do que era durante o dia. A atmosfera parecia um tanto tensa, pesada ou desconfortável, não sei, era estranho. Não era nada como trabalhar ali durante o dia, com a agitação das pessoas indo e vindo, com os colegas por perto. Era outro ambiente, parecia até outro lugar. As passagens do local estavam vazias, então não havia muitos clientes. O silêncio foi algo que me incomodou. Naquela noite comecei a limpar o lugar para me distrair. Eu tinha a música tocando muito baixo, para ouvir se alguém bateria na porta para pedir alguma coisa. Enquanto limpava, ouvi alguém falar. Não entendi o que disse durante a música, mas ouvi claramente a voz de um homem. Pausei a música e gritei: "Estou indo!" Bem, eu estava lá atrás. Fui rapidamente até a porta para atender o cliente, mas quando cheguei percebi que não havia ninguém ali. Olhei para fora, mas não havia uma alma viva na rua. Eu tinha certeza de que era real, então pensei que a pessoa tivesse ido embora quando não viu ninguém no balcão. Continuei esfregando o chão, mas desta vez na parte da frente, quase ao lado da porta, quando de repente ouvi alguém gritar de novo, mas desta vez o grito foi ouvido lá atrás. Pausei novamente a música, aproximei-me lentamente dos fundos, mas logicamente não havia ninguém ali. Abri a porta do armazém dos fundos, onde fica o estoque, acendi a luz e também não tinha ninguém. Resolvi ficar no balcão e não tocar mais música ou qualquer tipo de som, caso voltasse a ouvir alguma coisa. Alguns minutos se passaram quando ouvi barulhos no armazém, mais especificamente como se alguém estivesse batendo na porta do porão. Voltei para lá e acendi a luz com muito cuidado. É um lugar muito pequeno, então não demorei muito para dar uma volta e ver se era algum rato ou algum animal que estava ali causando aqueles sons. Mas não havia nada. O local estava bastante limpo e em boas condições. Não havia lugar para os ratos entrarem sorrateiramente, então a essa altura eu estava sem entender nada e admito que um pouco assustado. Saí do armazém e de repente ouvi alguém batendo na porta. Era um cliente que queria pedir algo pela janela. Corri até a frente para anotar o pedido e a primeira coisa que o senhor me disse foi: "Você poderia me deixar entrar para fazer um café?" Eu disse a ele que não, que estávamos proibidos de abrir a porta depois de uma certa hora, mas ele poderia me dizer como queria e eu ficaria feliz em preparar para ele. Ele olhou para mim e respondeu: "Então por que você deixou a senhora entrar?" Fiquei confuso e perguntei qual senhora. Ele respondeu: "Quando cheguei e você estava lá atrás, tinha uma senhora estranha no meio das prateleiras. Ela estava parada sem fazer nada, e quando você saiu de trás, ela foi para outro corredor e eu não a vi mais." O senhor olhou para minha cara de espanto enquanto ele me dizia: "Não me diga que viu um espírito." Andei pelo local sem encontrar nenhuma senhora. O local era pequeno, então não demorei um minuto para fazer isso.
Aí voltei para o senhor da janela e perguntei como era essa mulher. E ele me contou que era uma senhora idosa, de cabelos curtos e brancos, usava um vestido longo com renda marrom, muito velho. O senhor me perguntou se eu estava bem, se eu queria que ele ligasse para alguém. Ele estava obviamente nervoso e não sabia o que me dizer. Me acalmei e falei para ele não se preocupar, que eu estava bem e que poderia ir fazer o café dele sem problemas. Mas o senhor não quis mais. Ele me disse muito obrigado e que tinha que ir embora. Eu estava sozinho novamente, estava completamente paranoico atrás do balcão. Cada barulho que ouvia me assustava e eu só queria que meu turno acabasse. Os barulhos no armazém continuaram. Em um deles consegui ouvir o grito de uma mulher, mas dessa vez resolvi não olhar, nem levantei da cadeira. Só aumentei o volume da música para tentar não ouvir nenhum barulho. O que quer que estivesse acontecendo dentro daquele lugar não era causado por uma pessoa. Passei a noite inteira assim, até finalmente amanhecer. Não pedi demissão, nem pedi para mudar de turno. Na verdade, nem comentei nada com meu gerente. Resolvi ficar e aguentar aquelas coisas paranormais que aconteciam naquele lugar à noite. Comecei a usar fones de ouvido para não ouvir aqueles sons. Se houvesse clientes, eu poderia vê-los do balcão, embora quase nunca houvesse clientes naquele horário. Numa dessas noites, o lugar já estava trancado. Eu já estava atendendo pela janela, então pude ir ao banheiro sem que alguém roubasse o lugar. Entrei e não demorei 3 minutos, quando de repente ouvi barulhos no chão, como se algo tivesse caído das prateleiras. Saí correndo e quando olhei para as prateleiras vi que eram algumas latas que tinham caído no chão, sem qualquer explicação. Comecei a pegá-las e enquanto fazia isso ouvi barulhos vindos de cima, o que era bastante perturbador, pois a parte superior do prédio estava completamente abandonada e trancada com cadeados para que ninguém pudesse entrar lá. Eu não sabia o que diabos estava ouvindo lá em cima, embora pudesse deduzir que tudo o que aconteceu lá foi paranormal. Fiquei naquele turno por pouco mais de um mês, até que finalmente encontraram alguém para assumir esse cargo, embora deva dizer que não durou muito. Acho que a pessoa não aguentou tudo o que acontecia naquele lugar, quando não havia mais pessoas nem luz do dia no local. Meu gerente me pediu novamente para ficar no turno da noite enquanto ele encontrava outra pessoa. Mas dessa vez eu não aceitei. Teria que estar louco para fazer isso. Pouco tempo depois saí de lá, porque encontrei um emprego melhor e uma casa mais perto do centro. Mas sim, isso é algo que nunca esquecerei. Nesses lugares com tantas histórias as coisas acontecem. E não só lá, mas em todas as cidades, porque esses prédios guardam muita energia, e talvez essas energias estejam tristes por terem ficado presas no local. Começo contando que fui caixa de uma OXXO que fica na minha cidade. Para quem não sabe, a OXXO é uma loja de conveniência bastante conhecida na América Latina. Trabalhei no turno da noite com uma colega. Um dia, quando já estava quase na hora de fechar a porta, chegou o último cliente que poderia entrar. Era um homem de aproximadamente 50 anos, que cumprimentou eu e minha companheira em tom amigável. O cumprimentei de volta e continuei fazendo cálculos na calculadora. De repente, minha parceira começou a tocar meu braço, dizendo-me em voz baixa para me virar para ver o homem. Eu imediatamente me virei e assim que olhei para cima, vi uma sombra muito alta atrás dele. E não era a sombra dele. Era mais como se ele fosse uma pessoa extremamente alta, mas em forma de sombra. Ela não deixou de segui-lo. Em todo o corredor que ele passava, a sombra estava atrás dele. Minha parceira e eu vimos ela se mover à mesma distância, como se realmente fosse a sombra dele. Minha amiga ficou assustada e eu não conseguia parar de olhar para aquilo, tentando encontrar uma explicação. Tentando ver onde estava aquela grande sombra que se movia logo atrás daquele homem. Parecia que ele próprio não estava percebendo que aquela coisa o estava seguindo. Ela me perguntou se deveríamos contar a ele, mas eu disse que não era problema nosso. Além disso, eu tinha medo que o homem pudesse ter algum pacto com algum ser que cuidasse dele, pois de onde eu venho tem muitas bruxas e presenciei muitas coisas quando criança. Onde nasci no interior do México é praticamente a cidade da bruxaria, então não queria me meter em encrencas com energias ruins. Sempre respeitei e respeitarei muito essas questões, e por que bancar o cara corajoso?
De qualquer forma, quando o homem veio até a caixa registradora para pagar, não vimos mais aquela sombra negra que o seguia. Minha companheira cobrou as coisas enquanto eu tentava ver se ainda estava dentro da loja, mas não consegui mais vê-la. O homem nos agradeceu, novamente com aquele sorriso gentil, e saiu de bicicleta. Ele não tinha andado nem meio quarteirão, quando ouvimos um carro buzinando, seguido de um estrondo muito alto, que pôde ser ouvido por todo o caminho até onde estávamos. A primeira coisa que minha parceira disse foi que alguém bateu o carro e ela saiu correndo do caixa para olhar. Resolvi ficar, não queria ver. Notei com o passar do tempo que minha companheira estava demorando, e várias pessoas vinham naquela direção para ver o que estava acontecendo. Então vi uma ambulância chegar junto com uma patrulha de trânsito. Não havia clientes na loja naquela hora, então resolvi dar uma olhada só para ver onde estava minha amiga. Quando a vi, ali estava ela, atordoada, parada perto do local do acidente, sem se mover. Não consegui ver claramente o que havia acontecido, porque havia muita gente ao redor. Resolvi sair rapidamente só para chamar minha companheira. Quando cheguei até ela, vi que ela estava chorando e tentando me dizer alguma coisa, mas seu rosto estava completamente travado numa expressão de tristeza. Quando finalmente consegui entender o que ela dizia, me aproximei mais à frente para ver se era isso realmente que eu tinha escutado. Até hoje não sei por que fiz isso. Bem, quando finalmente consegui me aproximar das pessoas para ver o que havia acontecido, vi aquele homem de quem lhes falei, o mesmo que tinha aquelas sombras o seguindo, espremido entre um carro e um poste de luz. Claro que ele já não estava vivo, a motorista do veículo estava completamente bêbada. Ela nem tinha dado ré para tirar o carro de cima do homem. Embora ainda assim, não havia nada que pudesse ser feito. Saí da multidão e voltei para o Oxxo, onde minha companheira já estava sentada atrás do balcão, chorando sem parar, de coração partido. Tentei consolá-la, mas ela repetia que a culpa era nossa por não termos contado a ele sobre aquela sombra que o seguia. Isso ficou preso na minha mente e nem na terapia consegui me livrar dessa culpa. É óbvio que não posso corroborar que aquela sombra tenha algo a ver com o que aconteceu com aquele homem, pois não há provas disso. É mais nosso instinto que confirma, e talvez pudéssemos ter feito alguma coisa, embora seja algo que nunca saberemos. Não sei se a minha companheira contou esta história a alguém próximo dela, mas é a primeira vez que decido partilhá-la publicamente, pois é algo que ainda me afeta. Não faço muitas viagens para fora da cidade, então essa foi uma das poucas vezes que tive que ficar em outro lugar que não fosse a casa de um amigo ou de uma família. A área em que eu iria ficar era bastante pequena e a maioria dos hotéis por lá não eram muito agradáveis. Para minha surpresa, havia uma única casa listada no Airbnb. Foi a primeira vez que usei o site e a casa parecia um lugar decente, muito melhor do que os hotéis da região. Solicitei as datas em que ficaria hospedado e em poucos minutos o local estava reservado. Comecei a viagem um pouco mais tarde. Quando cheguei à cidade, que ficava a cerca de 14 horas de distância, já era noite e o lugar parecia quase deserto em comparação com o lugar que eu morava. Todas as luzes das casas estavam apagadas e todas as lojas também fechadas. Também não havia pessoas ou carros. Claro, era meia-noite, então eu não esperava que esta pequena cidade estivesse iluminada e movimentada ou algo assim, mas ainda assim era um pouco assustador. Eu não a tinha visto durante o dia, então esta foi minha primeira impressão desta comunidade. A rua que me levava ao Airbnb também estava escura como breu. Não havia realmente iluminação digna em lugar nenhum. Dirigi por um bairro sinuoso e arborizado até que finalmente achei a casa. Era uma das poucas que tinha varanda e as luzes externas acesas. Achei que o último cliente devia ter cometido o erro de deixá-la ligada, então não pensei nada sobre isso. Comecei a levar minhas coisas até a porta da frente. Peguei o código da chave no meu e-mail e abri a porta, entrando e trancando a porta atrás de mim. Rapidamente coloquei minhas coisas no canto da sala e subi para verificar o local. O primeiro cômodo que olhei parecia ser um dos quartos de hóspedes, tendo apenas uma cama e uma pequena cômoda dentro. Fui para o quarto principal e era do mesmo jeito, então arrumei minhas coisas para a estadia. Precisava somente de um dia para resolver meus assuntos.
mas reservei para 2 noites o local porque queria chegar tarde no dia seguinte. Fiquei acordado por não mais que 1 hora, antes de finalmente ir para a cama e tentar dormir, porém fiquei acordado por um longo tempo. Sentei-me rapidamente, ouvindo um baque através das paredes da casa. Olhei para a porta, tentando pensar no que poderia ter sido. Nenhuma ideia veio à mente. Levantei-me para verificar o que havia causado aquele barulho. Abri a porta suavemente para o corredor do andar de cima. Estava escuro e silencioso. Não há mais baques. Apenas os sons da casa rangendo por causa do vento forte daquela época. Recuei e fechei a porta silenciosamente, mas uma sensação estranha tomou conta de mim. Esperei e escutei. Pensei mais sobre aquele som que ouvi. Enquanto eu ficava ali ouvindo, rangidos suaves começaram a ecoar pelas tábuas do piso, vindos de outro cômodo. Pressionei meu ouvido contra a porta enquanto o rangido se espalhava pelo corredor. Fiquei tão chocado que quase não percebi que deviam ser os passos de alguém se aproximando. Meu coração começou a acelerar quando eles chegaram do outro lado de onde eu estava. Coloquei minha mão firmemente na maçaneta da porta para evitar que ela se movesse. Apenas um momento depois, senti alguém empurrá-la do outro lado. Assim que resisti, quem quer que fosse desistiu imediatamente. Houve um pequeno momento de silêncio antes de repente empurrarem a porta. Ela se abriu até a metade antes de eu pressionar meu corpo sobre ela. Eu só vi metade do rosto do cara, mas pude ver uma raiva em seus olhos que eu não esperava ver em toda a minha vida. Depois de uma breve luta, consegui empurrar a porta de volta no trinco e trancá-la. O homem do outro lado tentou abri-la novamente, mas depois de gritar várias coisas em outra língua, desceu correndo as escadas e saiu da casa. Eu ainda estava recuperando o fôlego. Minha mente estava acelerada, mas me recompus e liguei para o 911. Eles chegaram muito rapidamente, coisa que nunca aconteceria onde moro. O dono do Airbnb continuou a investigar o caso depois que eu saí, no dia seguinte. O homem parecia tão desesperado para entrar no meu quarto. Ele estava num estado de verdadeira raiva, como se quisesse me matar. Foi quase como se eu tivesse feito algo pessoalmente com ele. 3 dias depois, quando recebi o reembolso da estadia, o dono me mandou uma imagem anexada a uma mensagem. Dizia que quando ele subiu no sótão, encontrou vários ratos mortos de forma doentia com agulhas. Alguém também estava dormindo lá e comendo aqueles ratos, pois tinha uma mini churrasqueira no canto. Tudo naquele cara era perturbador e acho que nunca vou tirar isso da cabeça. Provavelmente não alugarei uma casa no Airbnb novamente. Meu nome é Antônio. Sou natural de uma cidade de Nuevo León, no México, onde morei até completar 25 anos e me mudar para outro estado. Naquela época, eu tinha 18 anos, quando comecei a trabalhar como atendente. Escolhi o turno da noite porque estudava durante o dia e naquela cidade não havia muitos clientes à noite. Foi bastante calmo, para falar a verdade. Teve uma época que eu trabalhava sozinho naquele turno, porque meu companheiro pediu demissão e não encontraram ninguém para substituí-lo. Isso me assustou um pouco, não por causa de algo paranormal, mas sim por causa do crime que era bárbaro naquela região. Entretanto, de certa forma, eu estava seguro dentro do estabelecimento, pois a partir das 11 da noite tinha que trancar as portas e só atender pela janela. A solidão da noite era um tanto imponente. Minha visão do balcão era horrível e para ajudar o local era cercado por morros. Não havia casas até alguns quarteirões à frente. Do outro lado havia apenas uma avenida que também era bastante vazia naquela época. Numa dessas noites, algo muito estranho, sombrio ou aterrorizante aconteceu comigo. Eu nem sei como descrever isso. Eu estava trabalhando atrás do balcão. A porta já estava fechada, pois já passava da meia-noite e era durante a semana, então havia pouquíssimos clientes. Durante meu turno, só havia atendido 3 pessoas e estava completamente sozinho. Foi então que, de repente, vi ao longe que alguém se aproximava a pé. Não consegui ver quem era, mas sabia que vinha na direção do estabelecimento. Então observei até que ele finalmente atravessou a rua e pude ver que era um homem vestido e pintado como palhaço. Ele carregava uma mochila nas costas e sorria para mim enquanto se aproximava. Eu não vou mentir para você. Me assustou um pouco vê-lo daquele jeito, vindo do nada e com aquela expressão no rosto.
O homem chegou à janela e saí do balcão para ir atendê-lo. Quando abri para perguntar o que ele queria, o homem não me respondeu. Ele ficou ali a cerca de meio metro da janela, bem na frente, olhando para mim com olhos grandes e expressivos, e sem apagar aquele sorriso do rosto. Eu não sabia mais o que dizer. A verdade é que isso estava me incomodando, então perguntei novamente se ele queria alguma coisa para que eu pudesse levar para ele. O homem ainda estava de pé, exatamente na mesma posição, com a mesma expressão no rosto sem dizer nada. Parecia uma estátua, não se mexia e fazia isso muito bem, mas para mim não foi nada divertido. Pelo contrário, devido às condições em que me encontrava completamente sozinho e naquela hora, pareciam-me assustadoras. Resolvi fechar a janela e voltar para o balcão, já que aquele homem não estava me respondendo. Enquanto eu caminhava, ouvi algo que me fez virar de repente, pois ouvi o barulho dos sapatos dele na calçada. Ele estava dançando, ele começou a bater e a abrir portas imaginárias, e eu fiquei ali olhando, bastante confuso com a situação. Apenas sorri meio nervoso, eu não sabia mais o que fazer. Então vi que ele fazia sinal para eu sair, falei para ele que não podia, que estava trabalhando, mas ele insistiu com as mãos, mandando eu abrir a porta e sair. Eu já estava ficando cansado, não tinha tempo para isso, pois ainda tinha várias tarefas para terminar. Então resolvi voltar ao balcão para ver se ele se cansaria e iria embora. Quando cheguei ao balcão, ainda pude vê-lo através do vidro, pois ele se moveu para poder me encarar com aquele sorriso falso no rosto, e sem falar nada, agindo e insistindo para que eu abrisse a porta e saísse. Quando comecei a ignorá-lo, vi pelo canto do olho que o cara parou de se mover. Ele apenas ficou de frente para mim e não estava mais com aquela expressão sorridente. Seu rosto havia mudado completamente. Agora ele me olhava com uma cara muito estranha e séria e não tirava os olhos de mim um só segundo. Era realmente algo muito perturbador. Aquela situação estava me incomodando muito e decidi ligar para os serviços de emergência para que mandassem uma patrulha, mas como costuma acontecer onde moro, eles não deram a mínima. Disseram que não havia patrulhas disponíveis. Segui no telefone pedindo para a operadora mandar alguém porque me sentia em perigo com aquele cara lá fora. Mas tudo o que ela me disse foi para ficar calmo, que era seguro dentro do estabelecimento e que quando uma patrulha estivesse disponível, eles iriam enviar. Desliguei o telefone sem esperança de que alguém viesse me ajudar. Vi que um carro estava estacionado do lado de fora. Vi que eram 2 jovens que pareciam vir de alguma festa. E quando viram aquele cara parado lá fora, eles decidiram ir embora sem nem sair do carro. A verdade é que fiquei feliz por eles fazerem isso, porque não sei o que aquele cara teria feito com eles. Quando os jovens saíram, o cara caminhou em direção à porta e começou a forçá-la para tentar abri-la. Depois começou a bater nas janelas com as mãos, com muita força. Menti para ele que eu estava armado e que a polícia estava vindo, que era melhor ele sair antes deles chegarem, porque tudo o que ele estava fazendo ficou gravado nas câmeras. O cara continuou batendo com muita força, tanto que pensei que ele iria conseguir quebrar o vidro. Em determinado momento ele cansou e vi que ele começou a tirar coisas da mochila. Eram ferramentas para consertar carros ou caminhão. Tinham manchas vermelhas e claro que a primeira coisa que me ocorreu foi que estavam manchadas de sangue. Com certeza o plano dele era bater nas janelas até quebrá-las e poder entrar. Não sei o que teria acontecido comigo se ele tivesse conseguido entrar. Mas para minha sorte vi a polícia com suas sirenes vindo daquela avenida. E naquele ponto o cara simplesmente desapareceu. Quando me virei para olhar a patrulha e me virei para vê-lo novamente, ele não estava mais lá. Expliquei tudo o que tinha acontecido para os 2 policiais que chegaram. Eu não tinha acesso às gravações das câmeras, mas me falaram que o gerente poderia levar no dia seguinte ao Ministério Público se eu quisesse denunciar, mas que fora isso não podiam fazer mais nada. Liguei para o gerente, que era um cara muito legal. Eu contei a ele o que aconteceu e ele chegou por volta das 3 da manhã para ver como estava toda a situação. Eu disse a ele que queria ir para casa, não tinha cabeça mais para ficar trabalhando, e ele me deu permissão para sair. Chegando na minha casa, contei para minha mãe o que aconteceu e ela ficou mais assustada que eu. Ela me abraçou me dizendo que não imaginava o que poderia ter acontecido se o cara tivesse conseguido entrar. Na mesma hora, ela me pediu para sair e procurar outro emprego. Pensei muito nisso e no final decidi que minha mãe tinha razão.
Então, 2 dias depois, eu apresentei minha demissão. Alguns meses depois, mantive o gerente daquele lugar no WhatsApp e um dia, enquanto estava na escola, recebi uma mensagem dele. Era um link para uma nota de uma página de notícias local, onde ele dizia que enquanto escavavam um terreno baldio, onde estava sendo realizada a construção de uma praça local, encontraram o corpo de uma pessoa que estava vestido com um traje de palhaço. Essa coincidência foi muito estranha. Não sei se o homem mexeu com alguém que não devia, mas tenho a sensação que sim. Meu nome é Miguel. Sou taxista há mais de 40 anos e continuo dirigindo. Talvez não com o pique da minha juventude, mas continuo, porque francamente não tenho nada para fazer em casa. Minha esposa morreu há 2 anos com a doença que nos tirou muitos entes queridos. Parece irreal que o tempo tenha passado tão rápido. No entanto, também acredito que todos nós que passamos pela mesma coisa ainda nos lembramos de nossos parentes como se fosse ontem. Como eu gostaria que ela ainda estivesse comigo. Ela também poderia confirmar o que aconteceu conosco naquela noite. Enquanto voltávamos das férias, algo completamente assustador aconteceu conosco, mas sem dúvida salvou nossas vidas. Fomos avisados sobre algo que supostamente começou há vários meses. Para contextualizá-los, direi o seguinte. Como você já sabe, sou taxista e me verá regularmente no local de táxi onde trabalho. Também sou presidente de uma organização interna do nosso bairro, então, como vocês podem imaginar, sou um dos que começaram neste lugar quando as ruas ainda não estavam nem pavimentadas e o bairro estava apenas começando a ser povoado. Já vivi muitas coisas nessa profissão, desde partos, doentes, comerciantes de drogas e tudo mais que você possa imaginar de bom e ruim. Nunca faltarão bêbados que tive que tirar do táxi com algumas pancadas por tentar ser esperto demais. Mas também houve casos que me partiram o coração, que me inunda de tristeza quando me lembro deles. Um dos casos que nunca esquecerei aconteceu muito depois de conhecer Margarida, uma pequena entusiasta que começou a encher de alegria minhas viagens. A conheci numa manhã, enquanto pedia um bolo no quiosque, que normalmente fica a poucos metros da estação de táxi. Enquanto pedia meu café da manhã, observei uma jovem mãe empurrando uma cadeira de rodas, e nela carregava uma menina de pele branca, cabelos lisos na altura dos ombros e um sorriso incomparável. Da minha posição, observei que ela se aproximou da portinha que temos no local, e segundos depois deu alguns passos para chegar ao primeiro táxi que estava na fila, e sim, era o meu. Então pedi ao atendente que se apressasse e colocasse meu café da manhã em uma sacola, para que no final da viagem eu pudesse comer onde quer que aquele destino me levasse. Peguei meu café da manhã e fui até meu táxi para cumprimentar aquelas 2 pessoas que mudariam minha vida. Eu disse olá e imediatamente ofereci minha ajuda àquela mãe para pegar sua filhinha e colocá-la no banco de trás. Abri o porta-malas e dobrei a cadeira de rodas para poder colocá-la no porta-malas e começar nossa jornada. A mulher e eu conversamos um pouco e logo fiz a pergunta de sempre. Aonde vamos? Aquela mulher me pediu para ir ao hospital oncológico. A partir daquele momento senti um balde de água fria no corpo, pois sabia do que se tratava realmente. Esse hospital é conhecido por tratar pessoas com câncer. Tentei não demonstrar a surpresa no rosto e liguei o carro para iniciar nosso caminho. Automaticamente, segundos depois, o rádio começou a transmitir a estação que sempre ouço e fiquei em silêncio por alguns minutos, procurando uma maneira de iniciar uma conversa com aquela mulher. Não foi necessário dizer uma palavra para iniciar alguma conversa. Margarida perguntou se aquele desenho que estava no meu painel era o Bob Esponja. Sorri e disse a ela que sim, que era o desenho animado preferido dos meus filhos. E ela imediatamente me disse que também adorava. Isso melhorou um pouco o clima e começamos a conversar sobre qual era o episódio favorito dela. O tempo passou enquanto conversávamos até que finalmente chegamos ao hospital.
Liguei os pisca-pisca e estacionei por um momento em frente. Abaixei a cadeira de rodas e montei novamente para que sua mãe pudesse empurrá-la e elas pudessem continuar seu caminho. Nos despedimos, mas antes disso, aquela jovem mãe me pediu o número do meu celular ou meu cartão para que ela pudesse me ligar e buscá-la em sua casa e evitar a caminhada até o ponto de táxi. Dei-lhe o meu número e voltei para o táxi. Liguei meu táxi e comecei o retorno. Enquanto fazia isso, pensava em todas aquelas coisas que a Margarida sentia falta. Brincar no parque, ir à escola, ter amigos e praticamente viver como uma criança normal. Tudo isso me fez engasgar quando comparei com meus pequenos filhos bagunceiros em casa. Sinceramente, foi muito difícil vê-la durante todo o processo. Com o passar dos dias, recebi uma ligação de um número desconhecido e era a Maria, mãe de Margarida, solicitando uma corrida e perguntando se eu me lembrava dela, confirmando que se tratava das idas ao hospital oncológico. Como irei esquecê-las? Eu imediatamente disse a ela que me lembrava dela e anotei seu endereço para que pudesse ir buscá-las para irmos ao hospital novamente. Saí da base de táxis e cheguei na casa dela. Ao fazer isso, percebi que elas já estavam me esperando na porta de sua casa. Então estacionei às pressas, abri o porta-malas e repeti a tarefa da cadeira de rodas. Agora um pouco mais confiante durante a viagem, Maria me contou que felizmente aceitaram Margarida para dar-lhe o tratamento que ela precisava. Até aquele momento, a jovem mãe não se abriu completamente comigo, por isso não me contou o que Margarida tinha, mas de qualquer forma, estávamos avançando. E aos poucos ela me disse que nos veríamos com frequência, pois marcavam consultas toda a semana. Isso foi bom para nós dois. Me ajudou a manter um prato de comida na mesa com as viagens. E por outro lado, eu as carregava regularmente para que Margarida pudesse se curar e com o tempo recuperar a vida. Com o passar dos meses, porém, vi com tristeza as mudanças que o tratamento de Margarida causou nela. Seu corpinho começou a perder peso de forma assustadora. Seu cabelo, sendo o mais lindo que já vi, aos poucos começou a cair. Cada vez que eu a pegava para colocá-la no banco de trás, a sentia mais leve e às vezes ela dormia durante toda a viagem. Ela não era minha filha, mas o que eu estava vivenciando ao lado dela partiu meu coração. Houve uma época em que eu praticamente passava o dia inteiro no hospital, esperando minha amiguinha voltar para meus braços para poder sentá-la no banco de trás do meu táxi. Se foi difícil e doloroso para mim, não quero imaginar o quão difícil foi para aquela família e quão triste deve ter sido para sua mãe. Quando Margarida saiu do tratamento, em diversas ocasiões a vi fraca, cansada e sem vontade de conversar. Um dia a recebi com um pequeno presente para motivá-la a continuar. Ela me agradeceu com abraços e não esqueço seu lindo sorriso. Lembro que quando as coisas ficaram muito complicadas, Margarida chorou porque não queria mais entrar no hospital oncológico. Ela disse que seus braços doíam e ela não queria mais as agulhas. Foram cenas muito difíceis, não só para a mãe, mas também para mim. Naquela manhã em particular, voltei para o meu táxi e peguei a figura do Bob Esponja que tinha no painel. Tirei, limpei um pouco e entreguei para Margarida. Eu disse a ela que o Bob Esponja a acompanharia lá dentro para que ela pudesse se lembrar de seu desenho animado favorito. Ela olhou para minha mão e sorriu para mim, garantindo que seria a última vez porque não queria mais se sentir mal. Foi assim que ela finalmente deu entrada naquele hospital para receber tratamento. Mas logo, algo que eu não esperava aconteceu. Naquele fim de semana, enquanto dirigia regularmente meu táxi, recebi uma mensagem em meu celular informando que ela havia morrido. Isso me deixou paralisado e imediatamente senti uma força ou pressão no peito com a notícia que tinha acabado de receber. Assim que deixei meu passageiro no seu destino, peguei meu celular e respondi aquela mensagem que sinceramente me deixou sem palavras. Com dor no peito perguntei se haveria funeral ou missa de despedida da menininha, e Maria respondeu que sim, e que gostaria que eu fosse, que ela me esperaria no final do dia em sua casa. Casa onde realizaria o funeral. Aquele dia foi sem dúvida difícil para todos.
Depois de tanto esforço, tanta vontade e apoio que lhe demos, o seu corpinho já não resistia. Da melhor maneira que pude, liguei para minha esposa e disse-lhe que a menina havia partido. Que ela deveria deixar nossos filhos com minha sogra e que ela deveria se preparar para uma longa noite, porque acompanharíamos Maria em sua dor. Chegamos por volta das 8 da noite e já havia muita gente naquela casa. Passamos e, sem dizer mais nada, abracei Maria enquanto pelo canto do olho via a silhueta do caixão de Margarida. Eu não queria vê-la naquela situação, então esperei muito tempo para me despedir dela. Francamente, fiz isso só no outro dia. E foi então que meu coração se partiu em dois ao me aproximar do caixão branco. Através do vidro pude ver o rostinho dela, abatida por tudo que já havia passado. Mas a imagem que não consigo esquecer é observar que nas mãozinhas ela tinha a figura do Bob Esponja que lhe dei pouco antes de ela entrar para o último tratamento. Isso foi algo que me quebrou instantaneamente e não consegui conter meus sentimentos naquele momento. Me despedi com aquela imagem e toquei o caixão com o carinho que passei a sentir por ela. Semanas depois começaram a acontecer coisas que até hoje não consigo explicar, mas posso compartilhar. Sempre pensei que todas as coisas estão infectadas pela nossa energia, seja ela boa ou má, e a pessoa que nos ajudou afirmou isso. Cerca de um mês depois, comecei a me sentir um pouco cansado. Atribuí isso ao fato de que eu realmente passo muito tempo trabalhando e às vezes os serviços de táxi aumentam. Foi isso que pensei que estava acontecendo comigo, mas não estava. É costume meu acordar cedo, aquecer o carro alguns minutos antes de ir trabalhar. Então, sem problemas, repeti a rotina do dia. Fiz algumas viagens e de repente a noite me surpreendeu. Peguei um trecho da rodovia que liga o Lago Horizonte ao Lago Talica para encurtar o tempo e voltar à base. Pacientemente esperava pela última viagem ou voltar para casa dependendo de como me sentisse. Como é comum nas rodovias, sempre tem alguém tentando te pressionar para ir mais rápido. E naquela noite eu ganhei um desses. Mas a verdade é que não me importei muito e continuei meu caminho, embora de vez em quando suas luzes machucassem um pouco meus olhos. E foi numa dessas ocasiões em que, ao me virar inconscientemente, pude ver um corpo que estava no banco de trás. Essa silhueta era muito parecida com a de Margarida. Tentei manter a compostura, mas meu coração começou a bater muito forte. Pensava sem parar como aquilo foi possível. Pelo que senti e pensei, tínhamos terminado bem. Olhei para frente e quase imediatamente olhei para trás novamente, mas não havia nada. Abri um pouco a janela do táxi para tomar um pouco de ar e não voltei para a base. Fui direto para casa. Enquanto minha esposa me servia o jantar, contei a ela o que havia acontecido comigo. Os pelos de seus braços se arrepiaram. A morte daquela menina era recente. Fazia cerca de um mês. Tentei me enganar dizendo que possivelmente foi o carinho que tinha por ela. E talvez meu inconsciente estivesse pregando uma peça muito ruim. Porém, as coisas não parariam por aí. Quando compartilhei isso com um colega taxista, ele me disse que às vezes fragmentos das pessoas demoram um pouco para ir embora. Elas vagam por seus últimos lugares não com a intenção de assustar as pessoas, mas sim para se localizarem e descobrirem que estão mortas. De qualquer forma, você vai entender que isso foi realmente assustador para mim. Algo anormal e completamente assustador. Principalmente quando se trata de alguém que acabou de morrer, alguém que era muito querida. A segunda vez que Margarida me assustou foi em casa. Como já vos disse, tenho 2 filhos. E normalmente os mais pequenos deixam os brinquedos por todo o lado. Naquela manhã, antes de abrir o portão para tirar o carro, enquanto caminhava até a porta do táxi, vi que jogaram a bola azul de um dos meus filhos. Aquela bola quicou levemente para onde uma bicicleta estava pendurada na parede, mas isso não foi a coisa mais chocante. Segundos depois, quando eu estava tentando pensar que talvez fosse uma rajada de vento, algo ou alguém impossível de ver, levantou a bola novamente para jogá-la na direção de onde eu estava.
Isso fez meu sangue gelar às 5 da manhã daquele dia. Um colega me contou que naquela manhã cheguei ao trabalho bastante pálido, e não foi à toa, mas não contei nada a ele. A verdade é que fiquei o dia todo pensando em como ou por que isso estava acontecendo comigo. Ao voltar para casa e após tomar banho, enquanto comia, comentei o novo acontecimento para minha esposa. Ela imediatamente disse que não era mais normal e que precisávamos de ajuda. Eu disse a ela que não era grande coisa, porque repeti o que meu companheiro havia me contado sobre como eles demoravam para ir embora. Mas algum tempo depois me arrependi de não ter procurado ajuda. Cerca de 15 dias se passaram quando, de manhã cedo, comecei a ter pesadelos. Neles, Margarida estava como sempre no banco de trás e cantava uma música que não reconheço. No meu sonho, senti que aquela melodia era muito triste, mas o que realmente começou a me assustar foi que a voz de Margarida, aos poucos, mudava para uma voz grossa e envelhecida, com eco e que continuava cantando enquanto ria. Isso certamente me acordou e foi quando olhei para o lado e pude ver a silhueta de Margarida parada na beira da minha cama. Gritei tão alto que acordei todos na casa. Assustada, minha esposa me perguntou o que estava acontecendo comigo. Ela acendeu a luz da cômoda e aquela sombra desapareceu. Acho que minha esposa começou a pensar que eu estava louco. Mas assim que amanheceu, fomos a um curandeiro. Foi lá que finalmente soube o que estava acontecendo. Supostamente Margarida não sabia que estava morta e, aproveitando que seu espírito poderia fazer o que não poderia em vida, ela tentou brincar e me acompanhar em meu percurso. Ela me visitou em meus sonhos, mas não só isso. Havia um espírito sombrio que queria tomar o seu lugar. É por isso que sua voz mudava para aquele som diabólico. Meu cansaço era porque ela estava apegada a mim e tirava minha energia para poder realizar suas manifestações ou atos de presença. Foi isso que aquele curandeiro nos disse naquela manhã. Ele pegou algumas velas, uma garrafa de álcool e desenhou uma cruz no chão. Então ele começou a explicar a Margarida que ela precisava ir até Deus. Sinceramente, pensei que ele só queria pegar nosso dinheiro ou que era tudo mentira. Mas tudo isso mudou quando acendi o fogo, comecei a sentir o perfume que Margarida sempre usava. Imediatamente senti um nó na garganta e sabia perfeitamente que ela também estava naquele lugar. O ritual terminou e o curandeiro disse que o espírito de Margarida havia ido para a luz. Pagamos e saímos daquele lugar, fui deixar minha esposa em casa e voltei ao ponto de táxi para continuar meu dia. Daquele momento em diante, nunca mais vi Margarida no meu táxi ou em casa, mas tivemos um último encontro que salvou minha vida. Estávamos voltando de Nuevo León, mais precisamente da cidade de Monterrey. É de onde eu sou originalmente, e depois de algumas festas eu já estava um pouco cansado. Meus filhos e minha esposa insistiram para que fôssemos à praia, pois fica muito perto de nós, possivelmente a 10 minutos de caminhada, e eu fui com eles ao invés de descansar e acabei ficando ainda mais cansado de correr no mar. O pior de tudo é que naquela noite tivemos que voltar para casa para passar o dia 31 de dezembro com a família de minha esposa. Carregamos tudo no porta-malas do meu táxi e por volta das 7 da tarde partimos de volta. Essas datas tendem a congestionar as estradas. Infelizmente, para mim, que já estava cansado, escureceu e nem percebi quando adormeci. Sinto que foram alguns segundos, mas eu estava prestes a bater na traseira de um trailer. Nesse momento, lembro da imagem da Margarida correndo num parque e brincando com mais crianças. A garotinha corria em minha direção com os braços abertos e gritava para eu acordar. No meu sonho, estendi a mão para abraçá-la e, quando o fiz, ela gritou no meu ouvido para acordar. O som ensurdecedor daquele grito imediatamente me trouxe de volta. Abri os olhos e quase fiquei preso na traseira de um trailer. Pisei no freio e os pneus começaram a escorregar até sair da estrada. Todos ficaram com medo. Não podíamos ver nada por causa da poeira. Perguntei-lhes se estavam bem e meus filhos apenas choravam. O resto é história.
mas sei perfeitamente que Margarida salvou todas as nossas vidas e não espero que acreditem em mim. Até hoje trabalho como taxista e Margarida nunca mais apareceu na minha vida. Há muitas coisas que não entendo sobre isso, mas todos os anos acendo uma vela para ela no dia em que ela foi embora, agradecendo por nos salvar. Muito obrigado por me ouvir.